levar. SPT meio baixo, né? A gente vai ter resistência
Oi, pessoal, estamos retornando aí, tá bom? Vou aguardar o pessoal do outro grupo retornar. E aí alguém do grupo, vocês já escolhem para apresentar a solução, tá? Porque eu não vou ficar daí falando. Aí pode explicar, né? Verbalmente, acho que não faz necessidade de desenhar. Eu acho que só comentar aí o que cada um decidiu e aí a gente poder comentar um pouquinho. Perfeito. Rapidinho, tá? Vamos dar aí uns 5 minutos para cada um falar. Explica assim, ó, escolhi estaca de tal tipo, por causa que o SPT era assim, e o cálculo deu tantas estacas de tantos metros. Ô, Gabriel, acho que é legal rapidinho o cara explicar, ó, nosso grupo era uma carga de tanto, Legal. o SPT tinha tal, não mostrar só, o SPT tinha tal características, por isso nós escolhemos isso. Tenta dar uma apresentadinha nisso, tá? Isso. Para o outro grupo Tranquilo. entender, tá bom? Eu vou me ficar aí. Você Geralmente começa aí, sou eu que Gabriel, beleza. Pode gosto começar. muito de falar na aula. Então, é o seguinte, nosso grupo, nós pegamos ali o Londrina Boulevard e era um fosso de elevador, um pilar em formato de U, com 370 toneladas de força de carga vertical nele. Não havia momentos fletores, é claro que existia na vida real, mas não estava demonstrado ali na tabela de cargas. E a cota resistente estava por volta de 13 a 14 metros. Dessa forma, não podia ser utilizado sapatas, né, não era viável, né? E também tubulões teriam que ser utilizados mais de um tubulão por bloco de fundação. Seria uma situação um pouco estranha, difícil. Dessa forma, optamos por estacas escavadas, porque o nível da água era bem profundo, era de 15,5 metros de profundidade o nível da água. Estaca escavada é uma estaca que é resistente e ao mesmo tempo não é tão cara, é uma das mais baratas, inclusive, né? Então, por isso nós escolhemos a escavada, apoiamos na cota resistente que dava um SPT de 16, 18, se eu não me engano, e chegamos a uma quantidade de 12 estacas no bloco de fundação. O bloco teria que ter por volta de 2,80 metros a 3 metros de largura. Como o fosso do elevador ele era praticamente quadrado, ficaria uma geometria de 3 por 4 estacas, formando 12. Aí, como foi conversado com o professor Gabriel, faltaria aí nós temos a informação da direção do maior momento fletor para poder decidir a geometria, como seria colocado, qual lado teria 3, qual lado teria 4 estacas, para a gente poder definir isso aí. Beleza. Perfeito. Aí o problema surpresa de vocês é, é que nessa obra, né, vocês passaram o número de estacas lá que precisa da norma, né, que são 100 estacas para escavada, e também foi feita uma prova de carga, né, e a admissível de vocês era quantos? Só relembra para mim, Gabriel. A tensão admissível de cada estaca, A carga admissível. quase 31 toneladas de força. Tá, 310 quilonewtons. E quando vocês fizeram uma prova de carga numa estaca de semelhante dimensão, vocês chegaram numa carga de ruptura. Deixa eu fazer a conta mentalmente. Não. Aí, uma carga de ruptura de 450 quilonewtons, tá? Ou seja, quando a gente trabalha com prova de carga, pessoal, eu não comentei isso, mas eu falo agora. A gente pode pegar o valor da prova de carga e dividir por 1,6, trabalhar com fator de segurança menor. Então, seria o equivalente a uma admissível de 281, ok? Então, a sua admissível que você calculou 310, quando você fez o ensaio, ela deu 281. Você perdeu 281, você perdeu 310 menos 281, 30 kN por estaca. A pergunta é se você quer fazer mais estacas ou se pode aprovar isso dessa maneira. Esse é o problema surpresa para. Essa pergunta é em específico para mim ou para o meu grupo? Para o seu grupo, mas... Provavelmente para eu responder, no caso, né? É que vocês estão separados, né? Joga aí no chat, qualquer coisa eu falo Manda no chat, ou se quiser alguém também querer comentar, chama aí no microfone e fala também, fica à vontade. Bom, a prova de carga, como o professor falou, a gente divide por um fator de segurança menor, né? Não é 2, ele é 1,6. E daí aí, beleza, 28 toneladas força. Nós precisaríamos de quase 31 toneladas força. São 4 toneladas força a menos por estaca.
Dessa forma, o que acontece? Esse é um valor que nós já estamos tendo, o valor de 31 que a gente chegou à base de cálculo, ele tem um coeficiente de segurança de 2. Então, tecnicamente, nós chegamos a 62 toneladas força de resistência para cada estaca e dividimos ele por 2, deu 31. Então, nós já estamos a favor da segurança. Agora, cabe aí a decisão do engenheiro de falar, não, eu aceito esse valor abaixo aí, não vai dar BO, ou não. Então, só simplificando aí para a galera, né? Porque, querendo ou não, Claro. opinião particular minha, eu daria uma redimensionada. Eu não gosto desse negócio de, jeitinho. Eu não acho legal esse negócio de jeitinho brasileiro, de, não, passa assim, faz desse jeito, tá bom. Eu redimensionaria e faria de acordo com a prova de carga. Essa é a minha opinião. Mesmo que fique um pouco mais custoso a obra. Alguém do grupo do Gabriel tem alguma opinião diferente? O Ellison comentou no chat que concorda aí com a opinião do Gabriel. Tá. E aí, Gabriel, a ideia seria fazer mais estacas ou a ideia seria aprofundar alguma dessas estacas ou todas as estacas? Inicialmente, eu pergunto o seguinte, professor, foi feita uma prova de carga apenas nesse terreno? Uma só. Seria possível realizar outra? Aí, se você pode propor isso sim para o cliente. Eu proporia isso, porque de repente ele pegou ali um solo que não condiz exatamente com o que a gente viu, com o que a gente Muito dimensionou bom. e tal. Então, de repente, fazendo mais uma ou duas provas de carga em pontos diferentes do terreno, a gente encontra um solo mais resistente e seja suficiente o que a gente dimensionou aqui. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui na planilha para ver qual que seria mais viável, aumentar o comprimento ou a largura, porque o comprimento a gente já está perto do nível da água. Então, talvez a gente tenha que mudar o estilo de estaca e vai ficar muito mais caro, né? Então, só um segundo aí. E pensa também que, assim, você... É que aí depende da situação da obra, né? Mas, assim, geralmente você faz a prova de carga para ela só garantir que o que você fez está ok, que a norma exige a partir de 100 estacas. Então, geralmente, você não vai fazer a prova de carga para daí dimensionar, ou seja, essas estacas já estariam feitas. Tá? Daí não faz sentido aumentar o comprimento, né? É que depende da situação da obra. Bom. Isso aí é um ponto muito importante, né? Se a estaca já está feita, você só precisa fazer, só faltou assim o bloco de coroamento, aí é uma situação um pouco mais complicada, né? Mas assim, o que a gente poderia fazer, já que a gente não pode nem aumentar o diâmetro, nem aumentar o comprimento dela, vai ter que fazer estacas a mais mesmo. Mesmo que eu já vi um caso, professor, não sei se o professor já viu, em que na verdade isso aí aconteceu na minha graduação, eu não graduei aqui. E o que aconteceu foi o seguinte, era uma torre eólica e foram dimensionadas as estacas para fazer a fundação da torre eólica e o cara esqueceu de multiplicar pelo coeficiente de segurança. O solo ia dar deu um problema gigantesco. Então, o que o cara fez? Ele criou como se fossem consoles de pré-moldado, ia ficar um radier enorme coroando todas as estacas. Aí ele criou como se fosse console de pré-moldado, fazendo um formato de engrenagem e colocou estacas extras contornando toda a base da torre eólica. E aí foi suficiente para manter a fundação, não precisar destruir e fazer de novo. Muito interessante, Gabriel. Bom, eu achei bem legal a sua ideia de fazer uma prova de carga extra, tá? O cliente topou. E aí é o seguinte, aí a sua outra prova de carga, ela bateu a resistência de 510 kN, né, a ruptura, que dividido por 1.6, vai dar 510 dividido por 1.6, bateu aí a admissível de 318. E aí, faz ou não faz? Beleza, agora o que eu quero saber é o seguinte, os pontos da prova de carga, eu fiz a primeira, qual que foi a prova de carga mais próxima do meu... Não, a segunda já é próxima dessa daí, já é próxima. Beleza, se a segunda já é próxima do onde vai ficar o fosso do elevador, eu confio nela e faço do jeito que tá. Beleza, muito bom. Gostei da solução, achei bem legal. Precisando contratar nós aí, professor, tamo junto. E o grupo também aí, dá um concordo, dá um ok, se o grupo tá de acordo aí, ou se alguém tem uma outra ideia. Manda lá no chat, gente, ou fala algo. Tá. Pessoal, só para discutir um pouco, né, abranger um pouco mais essa discussão, por exemplo, a ideia de 281, você estaria, o seu dimensionamento que eles fizeram,
precisaria de 37 toneladas dividido por 12, né? Então, cada estaca estaria 37 por 12 com 30,8 toneladas, 370, desculpa. 30,8. E o dimensionamento foi feito para 310. Então, 308 dividido por 310 dá para ver um fator de uso de 99%. Tá? Então, se no começo do dimensionamento a gente tivesse adotado uma folga um pouco maior, uns 10%, talvez nem precisasse. E como é um bloco com bastante carga, aqui eu acho que a gente tem que ser mais conservador. Se fosse um nível de carga inferior, né, eu acho que poderia até ser mais agressivo, mas aqui eu concordo com o que foi colocado. Tá bom? Vamos para outro grupo então, pessoal. Quem que se dispõe a apresentar? Evelyn. Fala aí, Wenderson. Chama aí. Vai. Fala aí, Wenderson. Não, minha planilha eu preenchi errado no início, aí eu fiquei acompanhando com a da Evelyn. Faz favor para a gente então, Evelyn. Deu um problema que no meu computador travou a minha planilha, mas eu vou explicar mesmo assim. No nosso caso, não é uma carga tão alta igual a carga do outro grupo, né? Seria um pilar com uma carga de 16 toneladas, mas o nosso solo é um solo que nas primeiras camadas ele não tem uma capacidade de carga muito alta, e nos 4 metros, depois dos 4 metros, ele tem o impenetrável, que a gente não sabe, na verdade, se é rocha, matacão, a gente não tem como saber, e a gente também não sabe qual é a capacidade de carga desse impenetrável. Mas aí, quando a gente jogou na planilha, sem considerar a resistência de ponta, porque a gente não tem condições de saber qual seria essa resistência de ponta, ficaria inviável fazer o número de estacas que essa carga precisaria. Porque, por exemplo, se a gente utilizasse... primeiro, a gente ficou entre estaca cravada e estaca escavada, porque ficaria também meio inviável fazer uma fundação rasa, pela capacidade do solo, que nas primeiras camadas é muito baixa, e nos 4 metros ficaria totalmente sem condições de executar uma sapata. Então, por isso, a gente ficou entre a cravada e a escavada. A gente escolheu a estaca cravada, mas, assim, em relação à planilha, não teria tanta diferença a cravada da escavada. Só teria diferença a questão da vizinhança, mas como a gente não tem como saber essa questão da vizinhança, então a gente escolheu a cravada mesmo. E aí, quando a gente colocou na planilha a carga de 16 toneladas e não considerou essa resistência de ponta, daria um número de estacas muito grande. Chegou a dar 8 estacas, pelas contas que a gente fez. Então, a gente optou por utilizar essa resistência de ponta, considerar não uma resistência muito alta, porque a gente não tem condições de saber qual que é essa resistência, mas a gente considerou uma resistência maior do que a última camada do solo, que seria o número de SPT 7, igual a 7. Com isso, a gente chegou numa quantidade de 4 estacas, então seria um bloco de 4 estacas, e a gente, no projeto, ao invés de colocar a profundidade da estaca, a gente colocaria que teria que atingir o impenetrável. Basicamente é isso. Ok. O problema de vocês, então, Evelyn, a estaca fechou com 22, né? É isso, né? Fechou com 29, né? Ou 22, agora eu não lembro, porque tá travado aqui. Foi 22, a gente reduziu para aumentar para 4 estacas, lembra? Isso. Foi 22. Aí vocês cravaram, o cara cravou lá 2 estacas, a terceira ele quebrou, toda trincada, né? Ele mandou a foto para vocês, e a estaca tá bem danificada, assim. E aí ele quer saber se ele crava outra, se ele muda alguma geometria, né? Pensando, vocês adotaram o bloco quadrado mesmo ou em cruz? O que vocês preferiram? Quadrado. Quadrado. Então vamos pensar assim, né? Estaca 1, 2, 3 e 4. Foi a terceira estaca, tá? Essa daqui que deu problema. E aí, se você não for utilizar essa estaca, aonde cravaria então uma de reforço e que situações ele poderia adotar para evitar que quebrasse as próximas? E atingiu a profundidade, tudo certo, tá? Aí, pessoal, agora vocês ajudem ela, tá bom?
Ela já fez as contas, já ajudou tudo. Ajudem a Evelyn aí. Não, agora acho que outra pessoa tem que responder. Vocês podem conversar juntos, tá? Não tem problema. Aí, nesse caso aí, eu acho que seria mais viável passar para o calculista a situação, né? Para ver se há alguma possibilidade de mudança da geometria da estaca. Porque sem a gente passar para o calculista, a gente não pode fazer nenhuma alteração para não haver problema na nossa estrutura, entendeu? O negócio é que você é o calculista, meu jovem. Você essa é a proposta. Você não precisa fazer a conta agora. Agora, conceitualmente, tipo assim, qual seria o problema disso? Entendeu? Imagina que você, não que você está executando, mas que você recebeu essa ligação. Exato. O executor te ligou já. Você já está com o pepino na mão. Acredito eu que eu não posso inserir uma outra estaca próximo a essa que quebrou, né? Eu vou ter que arrumar um outro lugar. Distância. Fizesse uma espécie de... Esqueci o nome daquela viga que a gente joga... Peraí, deixa eu lembrar o nome daqui, fala. Viga de alavanca. Exatamente. Poderia ser uma... Ali no bloco ali, para fazer uma viga de alavanca? Seria uma solução boa, sim, Anderson. É isso? Teu nome, querido? Isso. Seria uma solução interessante. Tá? Aí precisaria pensar numa distância mínima e como faria essa geometria. Tá? Aí que mora o pulo do gato. Tá? Alguém tem alguma outra ideia? Pessoal do grupo quer comentar mais? Tem outras soluções também. Porque se eu jogasse uma estaca no meio desse bloco, não seria legal, né? Olha, poderia resolver, tá? Mas não seria legal, porque dependendo do espaçamento, pode ser que não bata lá os 2,5 φ que é para pré-moldada. Mas a questão é que teria também uma distribuição desigual das cargas. Se a gente está pensando só em carga de compressão, até que não teria problema, o bloco conseguiria redistribuir, etc. Mas assim, vocês teriam um bloco bambo, entendeu? Uma das pernas do banquinho ficaria frágil. Então, não é muito boa a ideia. A ideia da alavanca é melhor. E você poderia também alargar o bloco. Tá? Ao invés de fazer uma alavanca, você executa a estaca do lado e alarga. E tem outro problema, né? E aí o cara vai lá e crava de novo a estaca e trinca de novo. Né? Então, o que você faz para não trincar a próxima estaca? Vai lá, João, dá uma ajuda para eles aí. Eu falei na aula isso, gente. O senhor poderia pôr uma proteção na ponta da estaca para evitar o trincado, para amortecer quase isso, Abraão. Essa é a ideia mesmo. Não uma proteção, mas um capacete do cara deve estar com algum problema. Ou a estaca, a madeira dele já acabou, sabe? Então, pedir para o cara trocar as madeiras do capacete. Pode fazer um anel metálico na cabeça dela, né? Protege, exatamente. Tá? Outra solução seria fazer um pré-furo. Faz um furo inicial. Fura 1 metro, escava 1 metro. Pega um trado desses pequenos de jardim. Escava 1 metro e crava os outros. Você vai diminuir a energia na cravação, tá? Então, é mais ou menos essas as ideias. Dependendo de como for a trinca, uma solução que eu acho que também pode ser viável, mas se a estaca estiver muito trincada, não funciona, seria você demolir a estaca, se a trinca for só na cabeça, né, não tiver, você demole toda a parte trincada e faz um reforço nela, né, faz um reforço estrutural no elemento, com grout, com armadura complementar, o que precisar, entendeu? Seria uma solução também. Oi. Eu fiquei na dúvida, porque quando você falou do problema de trincar, eu imaginei que seria porque, por exemplo, essa rocha poderia estar mais acima do que o que está na sondagem. Só que, na verdade, não é necessariamente isso, né? Essa parte de trincar poderia ser problema do equipamento. Sim, essa seria o problema proposto, Evelyn. Mas esse problema que você levantou pode ocorrer também. E, inclusive, no processo de cravação,
você pode acabar tendo trincado a ponta e nem ter visto que trincou, tá? O Vinícius deu uma sugestão aí também, aí você manda matar o cara que tá cravando. Essa é boa também. Essa é boa. Tá? Mas é isso, gente. Acho que a ideia da proteção ou de um pré-furo são ideias interessantes. Eu citei para vocês o reforço, mas assim, dependendo do nível, isso não dá para fazer, tá bom? O João já queria falar ali, pode falar, João. Professor, essa trinca que o senhor comenta seria basicamente ali na hora do golpe, né, na cabeça da estaca, porque o solo é muito mole. Para conseguir trincar a estaca cravando ela, tem que ser um imprevisto absurdo. Exato. Perfeito. Ótimo poder. A trinca ela é localizada. Geralmente está na cabeça da estaca. E aí, por exemplo, né, um dos problemas que a Evelyn levantou é que o uso dessa solução, você estaria trabalhando com módulos que, sei lá, você compra a estaca de 6 metros e está cravando 4. Então, se a sua trinca, por exemplo, for no primeiro metro, você pode cortar a estaca e continuar, tá? Esquece isso, joga fora. Só que precisaria avaliar daí o comprimento todo que estaria danificado, né? Aqui eu estava pensando numa coisa já que teria passado esse comprimento, né? Pensando numa estaca que trincou abaixo do nível do bloco, tá? Mas bem ponderado. É difícil isso aí ocorrer, mas quando a estaca ela não tem muita... Ela é muito esbelta, isso pode ocorrer localmente, sim, né? A estaca quebra. E outra coisa, a hora que encostar lá no impenetrável, aí pode ocorrer também. Tá? Aí, no caso, se o senhor detectasse essa trinca, mesmo sendo no início da estaca, ali na cabeça, o senhor já pediria imediatamente um teste de integridade física da estaca ou avaliaria no local antes disso? Não pediria. Nesse tipo de obra eu não pediria, são baixas cargas, acho que não convém fazer o pitch, não, né? Se fosse uma obra maior, valeria a pena. Porque também carga de compressão, sabe? Eu não acho que não é o caso disso. Se fosse algo mais complicado, sim, é excelente o pitch. Professor, Pode falar. nesse caso, então, se a gente talvez tivesse optado pela estaca escavada, seria um problema que a gente não teria. Não teria. O problema da estaca escavada seria só a ponta. Aí, seria a questão da resistência de ponta. Considerar a resistência de ponta que você considerou na escavada, na cravada, provavelmente não teria. Você teria problema de recalque daí. Tá? O ideal na escavada é pensar que a ponta não vai ser mobilizada ou muito pouco. Tá bom? Por mais que você limpe, faça algum tratamento na ponta, não daria certo. Se vocês fossem falar de estaca escavada, eu ia sugerir para a gente fazer o apiloamento da ponta, que na verdade é o quê? Você escava a estaca, ok? Você não vai conseguir limpar o fundo dela, aí você joga lá 50 centímetros de concreto, alguma coisa assim, e faz um pilão e solta esse pilão. Aí esse concreto, ele vai amacetar todo aquele solo em volta, vai virar um bulbo, né? Como se fosse a Frank, ok? E daí depois você concreta a estaca escavada tradicional por cima, que daí sim você poderia pensar em solicitar a ponta. Mas mesmo assim, aí ia cair na discussão lá dos 20%. Se considera mais ou não que os 20% da norma. A norma permite você passar quando você faz um tratamento. Mas aí você está sozinho, vamos falar assim, né? Entendeu? Sim, entendi. Outra coisa, aqui eu estou em Três Lagoas. O pessoal está usando um equipamento para socar o solo, como se fosse cravar uma estaca, mas na verdade ele está só socando. Eu não sei se isso já é difundido, tá? É porque aqui acho que eles adaptaram uma máquina, mas eles socam o solo e depois fazem a estaca escavada. Então é diferente do modo comum que a gente perfura e retira o solo, né? Então acho que nesse caso também eles acabam criando uma resistência adicional. Isso, Sim, com certeza. Porque o que acontece é que o solo já foi mobilizado, né, antes de fazer a solicitação. Então, realmente melhora, sim. Eu não entendi muito bem, Evelyn, é com um pilão isso? Como funciona? Isso, é como um pilão. Ele vai socando com esse pilão até atingir a profundidade que foi descrita no projeto, e aí depois ele vem e concreta. É o caso, então, de uma estaca piloada mesmo, né?
a gente não comentou aqui, porque tem 200 tipos de estaca, mas ela é feita assim, ela tem a resistência melhor. Ela é um caso muito bom para essas situações, que você tem uma geometria que te prende. Você não consegue fazer mais profunda, nem aumentar o diâmetro, daí você melhora fazendo isso, né? Fazendo a cravação, o apilamento do solo. Tá? Bem colocado, Evelyn. Bem legal. Muito bom. Se vocês tiverem mais dúvidas, gente, fiquem à vontade. Ou tiver situação também que vocês passaram e não arrumaram solução, ou o projetista, né, de vocês, que você estava executando, fez de um jeito, que você ficou meio assim. A gente está aqui também para, né, João, discutir o que... Sim, exatamente. Esse é um momento para discutir mesmo e conversar. Como vocês definem um critério de parada para o SPT? Se o cliente vir conversar com vocês, ele quer definir o critério A dele. Como vocês definem isso? Então, na verdade, não é assim, né? Você deveria fazer até a profundidade. Tem um critério de parada de norma lá, que é acho que é quando você dá 3 metros seguidos e soma 60. É um negócio assim, eu não me lembro certinho se é esse o valor. Que é um critério para não danificar o equipamento. Ok? Agora, você pode fazer um SPT mais raso quando você estiver estudando uma solução que seja mais importante o solo da superfície do que o da profundidade. A fundação direta, né? Você faz mais SPTs do solo da superfície, é uma solução. Mas assim, é complicado o cliente, é sempre complicado lidar com o cliente. O certo mesmo é você estabelecer um critério assim. Você pode pensar, olha, eu estou falando de fundação profunda, então, se eu estou fazendo uma estaca de 6, 7 metros, não faz sentido eu ter SPT mais raso que isso, entende? Tem que ter pelo menos isso mais a ponto para poder decidir, né? Então, eu acho que eu iria conversando por esse caminho, Johnny, mas não sei. Jonder, desculpe. Se alguém que também quiser comentar, né, eu iria por esse caminho. Se alguém quiser falar que acha melhor fazer outra coisa, né? Vocês têm mais dúvidas, gente? Querem comentar? Querem perguntar? Acho que seria isso no caso, né? Não tenho mais dúvida por enquanto. Só acrescentando aí o critério de parada, dá uma pesquisada aqui, ó. O DR São Paulo recomenda 5 metros consecutivos com mais ou maior ou igual a 40 golpes, ou 10 metros com maior ou igual a 30. Tá? Mas é bem grande esse critério aí, né? Sim. 10, acho que daria para diminuir, né? Para fazer 5 aí com 5 metros no máximo, de 30 metros, 30 golpes já tá legal, eu acho. Porque começa a estragar o SPT e você perde a eficiência, né, do seu equipamento. E em termos de conta, assim, já é um valor altíssimo, então Exato. Já dá para você, né, avaliar bem. É mais uma vez aquilo de você ponderar, né? O que obra você está fazendo, nível de carga. Com certeza. Tipo de solução que você está pensando em usar. Às vezes não é necessário. Então, cada caso é um caso, né? Agora, tem a NBR eu acho que é 8036, que é a de sondagem, né? Lá define, assim, o número mínimo, mas não profundidade. Então, tipo assim, você tem lá um critério de metragem. Uma obra até 200 metros quadrados de projeção horizontal, você vai fazer, acho que é 2 furos, se não me engano. Aí, depois disso, de 200 até 400, 3 furos. Aí vai ter um valor que vai aumentando, né? Mas isso também não garante nada, porque tem solo que em 200 metros quadrados não varia nada, e tem solo que em 200 metros quadrados você tem 3 tipos de solo. Então, é uma recomendação normativa. Rígida. Rígida, que eu quero dizer que ela tem que adaptar, ela tem que analisar, né? Exatamente. A gente tem que procurar sempre, né, qualquer norma, procurar entender o que está por trás. Na norma vem escrito lá, ó, estaca escavada, resistência de pontos deve ser limitada a 20%. E por que deve ser isso, né? O que está por trás? O que está por trás é que a ponta não é mobilizada. E se eu conseguir apilar, mobilizar a ponta? Aí tudo bem, né? A norma é feita por um cara lá, longe, às vezes está longe da execução,
né? E se você... A gente, na fundação, a norma não é importante. O importante é a natureza, né? Porque o cara vai falar, mas você seguiu a norma, mas trincou? Mano, mesmo assim, você tem problema, né? Então, se você conseguir garantir a segurança, isso que é importante. Inclusive, por isso que também foi retirada aquela tabela de pressões básicas da de 96, né? Porque não dá para você falar, vai ser sempre assim. Não dá para generalizar. Não tem como. A norma de estruturas tem 300 itens, né? Área mínima, não sei o que lá, não sei o que lá. Sim. A de fundações é uma norma mais filosófica, assim, né? Fala menos e tal. Mas acho que é uma tendência com a evolução das normas, elas vão ficando mais assim mesmo, porque é uma coisa que não dá para você limitar, né? Faz isso, 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 não dá para ter essa rigidez. As normas têm que, né, tem que dar um pouco de liberdade pro projetista, pro executor, para quem vai trabalhar. Profissional técnico, né? Tem, e a gente acha assim, a gente aqui no Brasil, a gente é limitado, porque você vai nos Estados Unidos, você vai fazer projeto de estrutura metálica, você tem 3, 4 tipos de associação, cada uma com a sua norma, entendeu? E beleza, você segue lá e escolhe a que dá melhor pro seu projeto, que tá mais, tipo assim, você tem liberdade até na escolha da norma, meu. Aqui a ABNT é como se fosse Deus, e aí o processo de participar de uma norma dessas é complicadíssimo, você tem que ter tempo e dinheiro para isso. Sim. E aí quem não pode, os meros profissionais, meros mortais, ficam à mercê dos caras que têm tempo para viajar, para ir para não sei onde participar das reuniões. Então é complicado. É difícil dissertar sobre esse assunto. Entra numa discussão complicada aí. Tá gravando, não vamos falar muita coisa, não. Mas eu acho que nós poderíamos ter mais normas, sabe? Tipo, junta a BMS a Associação Brasileira de Mecânica do Solo, região sul, faz uma norma de solos. Junta o pessoal do norte, faz a deles lá. Acho que não faz sentido imaginar que todas as práticas serão iguais em todos os lugares. Ainda mais o tamanho do Brasil, né? E tantas diferenças de condições. Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Quer perguntar? O Gabriel quer falar alguma coisa? Professor, só avisar que eu entrei no grupo errado aí, na hora de do link aqui da chat. Mas tá tudo certo. Aí você continua no grupo que você já entrou aí, tá? Depois para entrega o trabalho final. Não tem problema, não. Professores, no caso, só reiterando, acho que eu já falei com o Gabriel isso aí. Se o professor tiver como foi mais falado sobre bloco de coroamento, sobre estacas, esse tipo de coisa, pedir para o professor passar para a gente como é que fala? Aquela bibliografia sobre o grupo, que ele ficou de passar para a gente, né? Lembrando. E se achar aquela planilha de dimensionamento para tubulão e para sapata que o professor falou que tinha. Agradeço. Ok. Grupo de estacas e tubulão. E sapatas também, por favor. Sapatas. Tá bom. Sapatas. Planilha de tubulão eu não tenho, mas eu posso te passar referência também, Gabriel. Aí você dá uma estudada. Tubulão é mais tranquilo que sapato. Tá? É mais tranquilo. Mas daí eu te passo. Tá bom? Legal. Bom, acho que é isso, então, pessoal. A Lígia comentou ali, ó, só agradecer aos dois. Eu era mais perdido que segue no quesito fundações. Agradece ao Gabriel. Eu estou aqui mais na contenção. Bom, pessoal, acho que no geral é isso, né? Mais uma vez, agradecer ao Gabriel aí. Eu conheci o Gabriel no mestrado, nós fizemos mestrado junto, né? Ele é de Londrina, eu sou de Moarama, a gente se encontrou em Maringá, no meio do caminho ali, mais ou menos, fazendo mestrado, e sempre tivemos uma ótima relação, e ele, o Lucão, e a gente sempre teve uma ótima relação. Lucas Milani, Lopes, sempre que tem lá a fonte, Lopes e Trindade lá, que está no texto, então eles também dão disciplina de pontes e fundações. Pontes, lá é ponte só, mas fala um pouco... É só pontes. É só pontes. A fundação lá é brinde, nem teria na grade. Lá na disciplina da pós-graduação da UEL, eles dão pontes, aí o Lucas Milani Lopes dá pontes, e o Gabriel participa também na parte de fundações e contenções ali para pontes, que é super importante. Então, assim, só agradecer ao Gabriel, espero ter conseguido atender as necessidades de vocês passaram na última semana, eu me esforcei aí para perceber que o mais interessante para mim era chamar o Gabriel, que tem muito a colaborar, acho que vocês perceberam. Espero ter conseguido atender e espero que tenha sido algo interessante para vocês. As gravações vão ficar, depois vocês podem rever, ver os arquivos que a gente mandar também. E, no geral, acho que é isso. Valeu, Gabriel. Brigadão, cara, por ter vindo mais uma vez.
e colaborar aí e ajudar aí, com certeza, todo mundo aí. Ô, João, eu que agradeço. Eu acho que você tá até fico lisonjeado, tá bom? Não sou tudo isso, não. Eu sou um cara que gosta de discutir, gosto de aprender, né? E eu sempre gostei de fundações, sempre achei bem desafiador. Pessoal, eu espero que realmente possa ter ajudado vocês a entender, a aprender as coisas, né? Eu sou o tipo de pessoa, tudo que eu tenho eu compartilho, eu não fico, só dou um pouquinho, eu compartilho mesmo. E também deixo o meu e-mail, se vocês quiserem conversar, alguma coisa, alguma dúvida específica. Eu não prometo responder na hora, tá? Mas assim, conforme as coisas vão dando espaço, a gente está à disposição também, tá bom? Agradeço demais a oportunidade, acho que foi muito legal. Gostei que o pessoal também participou bastante na hora da discussão. Sim. Pena que o tempo, às vezes, também a gente foi meio curto, mas acho que foi bom. Acho que deu para aproveitar conseguimos aproveitar ao máximo o tempo que a gente tinha, foi legal, né? Aí a Ana Carla comentou, foi ótimo, o João falou excelente final de semana, obrigado aos dois, enfim. Acho que no geral legal, pessoal. É isso aí. Agora vamos descansar, né? Almoçar e assistir um futebol à tarde, descansar um pouco a cabeça, que amanhã já é segunda-feira. Verdade, é puxado. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Pessoal. Bom final de semana pra Falou. você. Mais. Valeu.